Se eu fizesse a seguinte pergunta para você, o que você poderia desenvolver hoje na sua vida que melhoraria seus resultados? Você sabe me responder? Eu tenho certeza de uma questão que você poderia desenvolver que alavancaria todos os resultados da sua vida. Sabe qual é? A sua inteligência emocional. Nós temos ouvido falar demais sobre isso. Só que você sabe de verdade o que é inteligência emocional? E mais que isso, você sabe como desenvolvê-la? A inteligência emocional, ela fala de como você lida com as suas emoções básicas. E nós sabemos, quando a gente vai falar de um sujeito, de uma pessoa, que ela tem 3 grandes instâncias importantíssimas na vida dela. A primeira, a inteligência cognitiva, que é a inteligência que todos nós nascemos com ela, e 90% de 7 bilhões de pessoas no mundo todo têm a inteligência na média, ou seja, com toda certeza, se você não tem um déficit cognitivo, se você não é um superdotado, então você está dentro de 90% desses 7 bilhões. Você tem uma inteligência capaz então de te dar o resultado que você quiser. Além da inteligência cognitiva, nós temos a questão da personalidade, que é o nosso jeito de ser. A maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente entende e vive. Mas o que vai fazer então o grande diferencial não é a sua personalidade e nem a sua inteligência cognitiva. É como você lida com as suas emoções. O que nós sabemos? Que as emoções, elas vêm junto com o sistema límbico. E o sistema límbico é uma estrutura cerebral presente nos seres vivos desde os répteis. Desde os répteis, todos os seres têm a capacidade de sentir. O que significa que os animais sentem? Sim. Vamos imaginar um cachorrinho. Um cachorrinho sente medo? Sente. Ele sente tristeza? Sente. Ele sente raiva? Sente. E ele sente alegria? Sente. Ou seja, os animais, eles têm um sistema límbico e eles já têm emoções. Só que o ser humano, ele tem uma estrutura mais evoluída presente apenas neles, que a gente chama de córtex cerebral. E a habilidade que o córtex cerebral nos dá é a capacidade de pensar sobre os pensamentos e, primordialmente, dominar as suas emoções. É isso que nos diferencia dos animais, é a capacidade de raciocinarmos. Com isso, se nossa inteligência emocional ela é baixa, significa que a gente está trabalhando mais como seres humanos ou mais como animais? Muito mais como animais. Imagine, você teve um problema sério lá no seu trabalho e aí você fica extremamente irritado. Você sai do trabalho e você bate a porta do seu carro e vem ruminando aquela história e vem ficando irritado e vai aumentando, vai aumentando. Quando você chega em casa, o que a maior parte das pessoas com baixa inteligência emocional faz? Desconta nos seus filhos, desconta na sua esposa, às vezes até quebra coisas em casa, porque não deu conta de lidar com uma adversidade. A sua raiva foi acessada de tal maneira que ele não conseguiu domá-la. Mas o que eu posso te dizer é que como você tem o sistema racional, ou seja, você tem o córtex cerebral, você tem todos os recursos para aprender a treinar a sua emoção. E a raiva, apesar de ser uma emoção básica, apesar dessa energia dela muitas vezes destruir relacionamentos e objetos, mas se for de uma maneira extremamente inteligente, a energia da raiva, ela é muito poderosa. E aí, ao invés da gente machucar pessoas, se a gente pegar essa energia para se desenvolver, para criar formas de nunca mais passar por aquele tipo de situação através de estratégias de crescimento, de transformação, a raiva vai ser
muito importante na sua vida. Só que não é o que a gente vê em pessoas com inteligência emocional baixa. A minha proposta para você hoje é que você reflita. Você é um sujeito maduro emocionalmente? Você é uma pessoa que consegue lidar com a sua raiva como uma energia de avanço ou como uma energia destrutiva? E o meu desafio a você é que você passe a se desenvolver e a usar a raiva para avançar. Agora vamos falar de outra emoção, o medo. O medo é uma emoção básica, não adianta você querer abandonar o medo ou dizer que nunca mais vai sentir ou que você só vai realizar alguma coisa depois que você deixar de sentir medo. Se você pensar isso, você nunca vai realizar absolutamente nada, porque a emoção básica vai estar sempre dentro de você. O medo, então, ele tem um viés de sobrevivência, de autopreservação. Por isso ele existe. Só que, na maior parte das vezes, o nosso medo começa a ir para outras esferas. A gente começa a construir fantasias que nos travam. Ah, eu tenho medo da crítica do outro, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de não conseguir. E aí, quanto mais a gente vai desenvolvendo esses pensamentos disfuncionais, o seu medo vai ficando cada vez maior. E no mundo das ideias, o medo se transforma em pânico. E o que eu te digo? Sentir o medo não é de coragem que você precisa, é de preparo. Preparo como? Se você vai fazer uma prova, estuda 16 horas por dia. Esteja preparado para fazer a prova se você vai sentir medo. Você vai sentir um receio, você vai sentir uma ansiedade. Mas na hora que você pegar a prova, se você tiver uma inteligência emocional bem desenvolvida, você controla o seu medo e deixa todo o seu conhecimento vir à tona. O medo é uma emoção básica, mas é treinável, extremamente treinável. Então nós não vamos abolir o medo da sua vida, mas a gente tem todas as condições de fazer com que você haja independente do medo. Para de fantasiar, ouse crescer, ouse se desafiar, porque eu te garanto, a cada objetivo seu que você for lá e fizer acontecer, a sensação de êxtase, de prazer vai ser tão absurda que o medo vai desaparecer. E ele só vai aparecer novamente em situações novas. Eu gosto de falar o seguinte: toda vez que algo novo aparece para mim, eu posso significá-lo como assustador ou como excitante. Eu, Raika Bueno, decidiu colocar como uma excitação, porque aí a novidade, ela vai me motivar, ela vai fazer com que eu caminhe. E é isso que eu quero que você faça também. Bom, e tristeza? Ah não, Raika, tristeza eu não gosto de sentir. Sinto muito. A dor, ela é inevitável no processo de evolução, de autotransformação, de crescimento. O que a gente pode é não sofrer. Como assim? Como que eu vou viver a dor e não vou sofrer? O sofrimento é opcional. Vai depender do significado que você vai dar para aquilo. Então, quando algo te decepcionar, quando você passar por uma situação de rejeição, de traição, de luto, a gente precisa absorver aquela experiência da dor. A gente precisa integrar a tristeza dentro da vida, porque a tristeza é uma emoção básica. E eu preciso aprender com aquela experiência. A grande essência da tristeza é exatamente aprender, trazer aquilo como uma grande experiência. O que eu não posso é ficar ruminando a tristeza, porque aí eu fico rodando em círculos. Eu fico criando formas da tristeza não ir embora. Então, quando vier a tristeza, integre-a, olha para dentro de si, retira o aprendizado, deixa as lágrimas rolarem, mas coloca um sorriso nos lábios e diga assim: eu aprendi, já posso seguir. E a alegria? A alegria eu quero sentir 24 horas, é a melhor emoção, não tem emoção boa ou ruim. Todas as emoções, elas são inerentes à vivência, o que vai depender é o significado que você dá a elas e de que forma que você vai vivenciá-las. Mas tem jeito da alegria me prejudicar? Sim, é claro que tem. Já imaginou? Você tem uma entrevista de emprego importantíssima
logo bem cedo, às 7 da manhã. E aí você vai para uma balada e você começa a encher a cara e dá 11 horas, meia-noite, 1, 2, e aí você tá no êxtase do entusiasmo e da farra e do efeito do álcool e você não consegue colocar limite na sua tristeza, você não consegue colocar basta, você tem compromisso no outro dia. E aí quando a festa acaba, lá pelas 5 da manhã, que você se dá conta de que você está alcoolizado, sem uma noite de sono que é extremamente importante para que o seu cérebro esteja na energia máxima e potente. E aí você vai no outro dia para uma grande entrevista de trabalho, cheirando álcool e com a potência do seu cérebro lá embaixo, porque você não dormiu bem, você gastou toda a sua energia. O que pode acontecer com essa entrevista? Muito provavelmente você não vai ser bem-sucedido. Então até a própria alegria, ela tem que ser treinada, ela tem que ter limite. E no momento então que eu me aproprio dessas 4 emoções básicas, medo, raiva, tristeza e alegria, e que eu entendo que eu não sou animal, que eu sou um ser racional, capaz de pensar sobre elas e domá-las, eu entro numa espiral de excelência, de desenvolvimento constante, e eu te garanto que a sua inteligência emocional vai fazer com que você tenha excelentes resultados na sua carreira, nos seus relacionamentos, na sua saúde física, na sua saúde emocional, garantindo para você o quê? Prosperidade e abundância e criando uma vida extraordinária.